Lugar de fala. Você já ouviu essa expressão em algum lugar, não é mesmo? Quer saber do que se trata? Então assista esse vídeo. Olá, quilombolas! Eu sou a Lu Bento e esse é o Quilombo Literário, seu canal de literatura negra, africana e infantil no YouTube. Hoje eu trago para vocês o livro O que é Lugar de Fala, da filósofa e feminista negra Djamila Ribeiro. Esse livrinho pequenininho aqui é fundamental para qualquer pessoa que quer compreender diferentes formas de ser e estar nesse mundo. Porque esse livro, que eu tô mantendo de cabeça para baixo, Porque esse livrinho é o primeiro volume de uma coleção organizada pela própria Djamila, que procura dar visibilidade para produções intelectuais de grupos sociais historicamente marginalizados. A ideia é visibilizar esses grupos como sujeitos políticos e aproximar as produções intelectuais desses grupos para o grande público. O livro foi editado nesse formatinho de bolso, de fácil manuseio e está sendo vendido a um preço acessível. Inclusive a ideia é que ele seja vendido em bancas de jornais, né, que elas dizem aqui na apresentação. E eu acho isso muito bacana porque a gente consegue atingir, né, uma literatura que acaba atingindo um público maior. Eu realmente espero que esse livro esteja sendo distribuído aí pelas bancas do Brasil afora. Ele tem uma orelha da Sueli Carneiro e tem quarta capa da Jurema Werneck, duas militantes de peso do movimento negro, do movimento de mulheres e principalmente do movimento de mulheres negras, que são referências pra gente. Então, assim, é um material muito bem referendado. Antes de ler, só de saber que essas pessoas falam aqui, né, apresentam esse material pra gente, a gente já sabe que é um material de muita qualidade. E ele é uma leitura que eu considero obrigatória. ninguém é obrigado a nada, né? Mas depois não reclama de sair por aí fazendo textão e receber crítica porque tá usando os conceitos como frase feita, como chavão, que, né? É bom a gente estudar um pouco. Então vamos ao livro. O que é Lugar de Fala é uma leitura densa, é uma leitura de estudo. Não é um livro, ele pode ser bem curtinho, ele tem poucas páginas, mas não é um livro para a gente ler de uma vez só. É um livro que a gente precisa ler com calma, a gente precisa estudar mesmo esse livro. Então, se você está querendo ler ele no ônibus, ou está querendo ler ele na cama antes de dormir, cheia de sono, desiste, né? Porque a leitura não vai render dessa forma. É um livro de formação, é um livro para a gente aprimorar a nossa prática militante. Para você que já tem uma prática militante, para você que deseja ter uma prática militante, é sempre bom a gente equilibrar isso com uma teoria também. Ter um embasamento teórico para aquilo que a gente prega na prática, né? Então, essa leitura é fundamental para isso. E aí, eu já queria começar falando que, aliado a essa apresentação que fala que esse livro tem uma linguagem didática que procura ser acessível, sem ser palatável, que procura atingir muitas pessoas com um preço mais barato, né, do que costuma ser o preço dos livros. E aí a gente encontra uma obra que foi montada editorialmente de uma maneira que eu achei meio complicada, porque ele tem uma linguagem muito acadêmica, né? Por mais que tente ser uma linguagem didática e acessível, o livro tem uma característica intrínseca acadêmica. Ele é, por exemplo, cheio de notas, de referências que a gente precisa ir no final do livro para saber do que se refere. E aí, muitas dessas notas são trechos de traduções que a autora fez, né? Então são versões originais da tradução. Outras notas são referências bibliográficas que podiam muito bem estar junto com as outras referências. Então, assim, eu acho que a edição não privilegiou o fluxo de leitura, não privilegiou uma leitura mais fluida pelas pessoas, né? Acaba sendo uma leitura bem trucada, bem acadêmica. E por ser um livro que se pretende acessível, eu acho que poderia diminuir muito essa quantidade de notas, por exemplo,
para ter realmente notas que a gente sabe que são fundamentais para a compreensão do texto, da leitura do texto, e de repente até que as notas viessem no próprio rodapé da página, para não ter que ficar lá abrindo o livro, voltando nas notas, ver do que se trata, aí descobre que é algo que não precisava ter parado a leitura. Enfim, o fluxo da leitura às vezes fica meio arrastado se você resolve procurar aprofundar nas notas, e aí descobre que algumas notas não precisava necessariamente essa pausa, né, para saber do que se trata. A Djamila começa falando um pouco da história do feminismo negro. Ela cita a Lélia Gonzalez, ela cita também a construção desse conceito, dessa visão de mulher como outro, né, pela Simone de Beauvoir, e da mulher negra como outro do outro, que é uma tese muito defendida pela Grata Quilomba, né? E além disso, ela cita várias outras autoras. Ela aproveita reflexões de várias outras autoras na construção desse conceito. E aí ela usa, por exemplo, a Patricia Hill Collins para poder falar de ponto de vista feminista. E ela usa também a Linda Alcoff, ela usa, que é uma filósofa panamenha. Ela usa muito a Spivak, que fala dessa possibilidade do subalterno falar. E a partir daí ela vai construindo o conceito de lugar de fala, né? Não que esse conceito tenha sido construído pela Djamila, ela pontua muito bem que ele não tem uma origem muito certa, mas que ele está apoiado em vários estudos de mulheres, estudos relacionados à questão racial, estudos relacionados à subalternidade. Então, ela apresenta tudo isso para nos explicar esse conceito de lugar de fala. E aí, o que ela nos traz é que o lugar de fala é mais do que as nossas experiências individuais, a nossa vivência individual, mas tem uma relação como o quanto as nossas vivências individuais guardam semelhança com as experiências vividas por outras pessoas de um grupo social parecido com o nosso, semelhante ao nosso, né? Então entende que tudo isso, todo esse lugar de fala, ele faz parte de uma estrutura de poder que invisibilizam e que invalidam a fala dos grupos sociais tidos como subalternos. Então, assim, não é... E quando as pessoas criticam essa expressão de lugar de fala, achando que é uma questão de individualidades, uma questão pós-moderna, não é nesse sentido que ela traz aqui pra gente, né? Ela mostra o quanto isso está relacionado com todo um grupo social que é visto como subalterno, que é visto como marginalizado, e que a nossa fala tem a ver com as experiências desse grupo como um todo. Outro ponto que eu acho fundamental, que foi levantado aqui pela Djamila, é sobre o que nos é permitido falar nesse sistema de poder em que nós estamos inseridos. Porque eu, como mulher negra, falar de questões relacionadas a mulheres negras é um ponto que já costuma ser aceito, né, atualmente. Mas e a gente falando sobre questões que ainda nos são fechadas, né, que ainda nos são restritas? Porque a gente pode parar para pensar, por que existem poucos autores e autoras negras na nossa literatura, em destaque na nossa literatura? Por que existem poucos autores e autoras negras nas bibliografias dos cursos acadêmicos? Porque que uma situação, por exemplo, que ela relata, né, que ela dá como exemplo no livro, uma travesti negra falando sobre a situação de uma travesti negra, é o que se espera do lugar de fala. Mas quando uma travesti negra começa a falar sobre economia, sobre astrofísica, já ela não encontra mais espaço para ser ouvida. Então, ela mais uma vez traz a Grata Quilomba para poder demonstrar a importância de que as pessoas que sempre foram autorizadas a falar, que sempre tiveram o privilégio da voz, realmente escutem, realmente ouçam o que esses grupos sociais marginalizados têm a dizer, né? E possam repensar o seu lugar social a partir disso. E que esse processo de escuta dessas vozes insurgentes
seja uma forma que, mesmo desconfortável, é uma forma realmente de entrar em conflito com o discurso dominante e permitir a mudança. Isso faz parte do processo de transformação. E sobre o lugar de fala, as pessoas ainda fazem muita confusão sobre quem pode ou não pode falar sobre determinados assuntos. A Djamila nos mostra que todo mundo tem lugar de fala. Então, não adianta, a gente não pode cair no erro de achar que só os subalternizados podem falar sobre uma determinada questão. Devemos envolver todos e responsabilizar aqueles que sempre tiveram o privilégio da voz e da construção de saberes, né? Então, assim, nesse ponto, ela dá o exemplo da questão do racismo, por exemplo. As pessoas negras observam a questão do racismo sob o ponto de vista da opressão, né? Das pessoas que foram oprimidas por essa situação. Já as pessoas brancas observam a questão do racismo sobre o ponto, mesmo aquelas que são as mais antirracistas que a gente conhece, elas ainda assim observam a questão do racismo sob o ponto de vista das pessoas que se beneficiam dessa opressão. Então é importante que esses dois discursos, essas duas narrativas coexistam e que as pessoas brancas possam, a partir daí, ter uma visão crítica, né? Pensar criticamente sobre o seu lugar, que não é universal. Não é, né? Não é que a gente tem um lugar de fala e que as pessoas brancas, as pessoas que estão dentro desse sistema de poder de uma forma privilegiada, elas não têm esse lugar de fala, elas são universais, elas são a regra. Não é isso. E poder ter essa coexistência de discursos é também uma forma de estimular uma visão crítica dessas pessoas que se pensam universais, para que elas realmente pensem sobre o que é branquitude, o que é masculinidade, o que é, qual é a minha responsabilidade, qual é o meu lugar nesse processo, quando eu sou o detentor da voz e todo o discurso é construído a partir do meu ponto de vista, né? Então, essa possibilidade de questionamento e essa visão crítica também se constrói a partir do momento que outras vozes insurgem, outras vozes aparecem e mostram, né, que são sujeitos políticos também e que o nosso lugar de fala merece ser escutado e respeitado. Como eu já disse, esse livro é um convite à reflexão. Ele é... Assim, o que eu falei aqui foi um recorte muito pequeno de todo o conteúdo que está aqui nesse livrinho. Então eu recomendo fortemente a leitura. Leia esse livro, estude, porque esse aqui é realmente um material de formação. Esse livro me lembrou aquela coleção da Brasiliense, coleção Primeiros Passos. Qualquer pessoa que fez um curso de humanas, com certeza deve ter passado por essa coleção Primeiros Passos na graduação. Eu mesma li o que é sociologia, o que é feminismo, vários dessa coleçãozinha ao longo da minha graduação. E esse livro aqui, O que é Lugar de Fala, com certeza já deve estar na bibliografia dos cursos de Relações de Gênero pelo país aí, né, nas universidades. Se não entrou ainda, vai entrar no próximo ano, vai entrar em breve, porque ele é referência, ele é muito bem embasado. E eu acredito que seja um texto mesmo de formação inicial, né? Para quem está querendo realmente entender um conceito, essa aqui é uma excelente pedida. Então, leiam O que é um Lugar de Fala, da Djamila Ribeiro. Esse é o primeiro livro da série Feminismos Plurais, que está sendo organizada pela própria Djamila. E essa série vai trazer vários temas muito importantes. Então a editora Letramento está apostando muito nessa sériezinha aqui de livros. E eles vão trazer temas como encarceramento, como racismo estrutural, interseccionalidade, transexualidades, mulheres indígenas e caribenhas, masculinidades e outros temas que eu não estou lembrando agora, mas todos eles são escritos por mulheres e homens de diferentes regiões do Brasil e que rompem com esse discurso hegemônico. Então todos estão muito preocupados em trazer um discurso de grupos sociais marginalizados, né? O que traz mais riqueza ainda para essa coleção. Eu estou muito ansiosa
para o que ainda vai ser lançado. Já foi lançado agora o livro Encarceramento em Massa, da Juliana Borges. E aí, assim que a gente lê esse próximo livro da coleção, a gente também traz resenha para vocês aqui no canal. Então, aguardem. Se vocês não conhecem a Djamila Ribeiro ainda, eu tô deixando aqui na descrição do vídeo um link para uma entrevista dela para o Saia Justa e um link também para a Carta Capital, onde tem várias colunas dela. Então vocês vão poder ler um pouco mais do que a Djamila escreve e conhecer um pouco mais dessa filósofa e feminista que é referência aí pra gente. Então é isso. Leitura recomendadíssima. E assim, sugiro que vocês formem grupos de leitura, que vocês leiam, que vocês estudem, grupos de estudo desse livro aqui, porque ele tem muitos elementos e eu acho que vale muito a pena aprofundar e conhecer não só o que a Djamila traz aqui, mas todas as autoras que ela também cita. E se você gostou desse vídeo, por favor, eu peço que vocês compartilhem para que a gente possa atingir mais pessoas, que mais pessoas possam conhecer o nosso canal, porque a participação de vocês é muito importante nessa parte de divulgação. E não esquece de deixar o like aqui, de deixar os seus comentários, o que você achou desse vídeo, o que você achou desse livro, né? Vamos conversar, o espaço dos comentários está aberto para que a gente forme realmente esse quilombo literário. Foi um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima. Que tiro é esse, editora Letramento? Léo vai te dar trabalho editar isso aqui, hein? Boa sorte, gato.